A história que você vai ouvir agora não começa com um crime, nem com uma investigação. Começa com algo muito mais simples, e por isso mesmo tão perturbador. Uma criança saindo de casa para ajudar a buscar uma chave. Um gesto inocente, cotidiano, que qualquer família poderia viver. Mas em Guaratuba, no litoral do Paraná, aquele gesto marcou o início de um dos casos mais controversos, dolorosos e discutidos da história criminal brasileira. O desaparecimento de Evandro Ramos Caetano, de apenas 6 anos. Era 6 de abril de 1992. A pequena cidade de Guaratuba vivia uma noite comum, com o movimento típico de um município litorâneo. Evandro saiu de casa usando chinelos, um short simples, uma camiseta leve. Ele tinha ido até a escola onde sua irmã estudava para entregar uma chave esquecida, uma tarefa que deveria durar minutos. Mas foi a última vez que a família o viu. Quando Evandro não retornou, a princípio ninguém imaginou o que estava prestes a acontecer. Ainda era cedo, e na cabeça de qualquer mãe e pai o pensamento natural era: ele deve ter se distraído no caminho. Mas Guaratuba era pequena. E mesmo numa cidade pequena, 15 minutos de atraso já começam a deixar o coração inquieto. A mãe de Evandro, desesperada, começou a procurá-lo pelas ruas. Vizinhos se uniram rapidamente, como acontece em cidades do interior. Gritavam o nome dele, batiam de porta em porta, perguntavam se alguém o tinha visto passando, brincando, conversando com alguém. Mas nada, absolutamente nada. As horas foram passando, e a sensação de que algo estava profundamente errado cresceu como uma sombra pesada sobre a cidade. A polícia foi acionada, mas a resposta inicial, como em tantos outros casos de desaparecimento infantil no Brasil, foi um misto de esperança cega e protocolo frio. Ele deve aparecer. Crianças se perdem, mas sempre voltam. Mas Evandro não voltou. Com o avanço da noite, as buscas se intensificaram. Moradores vasculharam becos, terrenos baldios, trilhas próximas à mata, barrancos e até áreas isoladas perto da praia. A pequena cidade, de repente, parecia gigantesca diante da ausência de uma criança indefesa. No dia seguinte, o caso tomou outra proporção. As buscas deixaram de ser apenas comunitárias e se tornaram oficiais, envolvendo a Polícia Civil, Polícia Militar e voluntários de toda a região. Cartazes com a foto de Evandro começaram a se espalhar. Programas locais mencionaram o desaparecimento. O clima de medo começou a se instalar. Era impossível ignorar. Não havia rastros. Não havia testemunhas confiáveis. Não havia explicação. Um desaparecimento silencioso, como se Evandro tivesse sido engolido pela própria cidade. Mas foi no dia 11 de abril, 5 dias depois, que o caso tomou um rumo devastador. Um corpo infantil, em avançado estado de decomposição, foi encontrado no Morro do Caqui, uma área de mata fechada, difícil de acessar. A perícia acreditava que se tratava de um menino com idade semelhante à de Evandro. E embora a identificação fosse precária, feita muito mais por circunstância do que por técnica avançada, a família foi informada que aquele corpo provavelmente era dele. O choque se espalhou como um terremoto pela cidade. A violência do crime, macabra, brutal, sem sentido, destruía qualquer esperança de que Evandro estivesse vivo. Mas a resposta da população não foi apenas de tristeza. Foi também de revolta. A partir daí, o caso deixou de ser apenas um desaparecimento e se tornou um barril de pólvora prestes a explodir. Pressionada por autoridades, pela imprensa e por uma comunidade tomada pelo medo, a polícia precisava dar uma resposta. E rápido. E foi exatamente nesse ponto que surgiram as primeiras suspeitas, não baseadas em provas sólidas, mas em urgência, desespero e necessidade de mostrar resultados. Surgiram nomes, boatos, e rapidamente, a cidade inteira começava a acreditar que aquele crime terrível poderia estar ligado a rituais, sacrifícios e grupos ocultos que supostamente agiam nas sombras de Guaratuba. A partir do momento em que a palavra ritual foi pronunciada, o caso saiu do controle. A polícia iniciou uma série de interrogatórios intensos, acelerados, e como mais tarde se descobriria, repletos de falhas e irregularidades. Pessoas foram detidas. Confissões foram arrancadas em condições questionáveis. A cidade, antes unida, se dividiu. Ao mesmo tempo, a família de Evandro lutava entre o luto e a descrença. Nada fazia sentido. Nada parecia sólido. E nada parecia realmente revelar o que havia acontecido com o menino naquela noite em que saiu apenas para cumprir um recado inocente.
A história estava longe de acabar. Na verdade, o que viria a seguir seria ainda mais turbulento, envolvendo autoridades de alto escalão, denúncias de tortura, contradições, reviravoltas e uma discussão nacional sobre erros policiais, manipulação de provas e injustiças que mudariam para sempre a forma como o Brasil enxerga casos criminais. Com o corpo encontrado e a pressão aumentando sobre as autoridades, a cidade de Guaratuba se tornou um território de tensão constante. A população queria respostas e queria culpados. Era como se uma tempestade estivesse acumulada sobre a cidade, prestes a desabar, e a polícia foi o primeiro raio a cair. As investigações se voltaram rapidamente para um grupo específico de pessoas, moradores que, segundo rumores, tinham alguma ligação com crenças místicas, práticas de ocultismo ou comportamentos considerados estranhos pela comunidade. Em cidades pequenas, qualquer diferença vira suspeita. E quando se trata de um crime brutal, essas diferenças podem se transformar em sentenças sociais. Foi dentro desse cenário de medo e histeria coletiva que uma teoria passou a ganhar força: a de que Evandro teria sido vítima de um ritual. A ideia era absurda para muitos, mas, para uma população emocionalmente devastada, qualquer explicação parecia melhor do que o vazio aterrorizante do desconhecido. A polícia prendeu rapidamente algumas pessoas consideradas suspeitas. Entre elas estavam pessoas comuns da cidade, alguns com histórico de desentendimentos, outros simplesmente mencionados em boatos locais. Os interrogatórios começaram e, quase da noite para o dia, surgiram as primeiras confissões. Confissões detalhadas, longas, cheias de elementos ritualísticos, símbolos, velas, invocações, violência organizada, supostos sacrifícios. Mas havia algo profundamente errado. Essas confissões pareciam mais roteiros do que relatos espontâneos. Eram longas demais, detalhadas demais e sincronizadas demais. Todos os acusados pareciam relatar a mesma história, com as mesmas frases, as mesmas descrições e até os mesmos termos, como se tivessem decorado um texto previamente escrito. Foi então que começaram a surgir relatos de tortura, de violência durante interrogatórios, de pressão psicológica intensa, de ameaças, de horas e horas de abordagem sem pausas, muitas vezes sem advogados presentes. A polícia negou prontamente. Disse que as confissões eram legítimas, que todos os envolvidos estavam falando espontaneamente e que eles tinham, finalmente, desvendado o crime. A população estava dividida. De um lado, o alívio de encontrar culpados. Do outro, a sensação de que algo estava muito errado, e que aquelas confissões pareciam boas demais para serem verdade. Enquanto isso, a família de Evandro vivia um pesadelo ainda maior. Eles queriam justiça, queriam respostas, mas também sentiam que tudo estava acontecendo rápido demais, sem clareza e sem transparência. A dúvida começou a crescer. Será que aquilo era realmente a verdade? Ou seria mais uma tentativa desesperada de encontrar culpados para acalmar a cidade? As investigações oficiais ganharam repercussão nacional. Jornais, rádios e televisões começaram a cobrir o caso diariamente. A palavra ritual aparecia em manchetes com enorme destaque, alimentando ainda mais o clima de pânico. O país inteiro parecia convencido de que Evandro fora vítima de algo monstruoso, inédito, quase inacreditável. E então, no meio do caos, um nome passou a surgir repetidamente: o da então primeira-dama de Guaratuba, que teria algum envolvimento, segundo as confissões dos acusados. A situação ficou explosiva. Autoridades municipais estavam sendo citadas diretamente em um caso que já era nacional. A pressão aumentou ainda mais. A investigação virou uma guerra entre o desejo popular por justiça e a necessidade de preservar a imagem de pessoas influentes. Nada parecia estável. Ninguém sabia em quem confiar. E foi nesse cenário que uma reviravolta começou a se formar, silenciosa, quase invisível. Algo que, anos mais tarde, mudaria completamente a forma como o caso seria entendido. Enquanto a investigação avançava, novas inconsistências começaram a surgir. Algumas datas não batiam. Alguns detalhes eram impossíveis. Havia relatos totalmente incompatíveis entre si, mesmo entre os que supostamente confessaram juntos. Algumas pessoas detidas voltaram atrás e disseram: "Eu falei aquilo porque fui obrigado." Mas quem iria acreditar? Em uma cidade dominada pelo medo, qualquer dúvida parecia uma ameaça ao desejo coletivo por justiça. Os laudos periciais também começaram a ser questionados.
Havia dúvidas sobre a real identidade do corpo encontrado no Morro do Caqui. Alguns especialistas diziam que poderia ser Evandro. Outros afirmavam que as características não batiam, principalmente o cabelo. Enquanto a família sofria, peritos discutiam detalhes que pareciam impossíveis de resolver. Durante meses, Guaratuba viveu uma realidade paralela. De um lado, confissões supostamente irrefutáveis. De outro, indícios de irregularidades, contradições e possíveis abusos. A investigação virou praticamente uma novela policial, porém real, trágica e com consequências irreversíveis. E como se tudo isso não bastasse, um novo elemento apareceu, uma gravação secreta, feita anos depois, que revelaria conversas internas, decisões suspeitas e possíveis manipulações envolvendo figuras importantes da cidade. Era o tipo de revelação que poderia reescrever completamente a história. Mas antes de chegar a isso, algo ainda mais impressionante aconteceu. O surgimento de novos peritos, novas análises, novas conclusões, e uma pergunta que ecoa até hoje. O corpo encontrado realmente era de Evandro? E se não era, onde estava o menino? Enquanto os anos passavam, o caso Evandro parecia estar enterrado sob camadas de confissões, acusações e polêmicas. Para muitos brasileiros, o que se sabia era simples: um crime bárbaro, uma explicação ritualística e pessoas condenadas. Mas a verdade estava longe de ser simples. E o que estava por vir mostraria que quase tudo poderia estar profundamente errado. Foi somente décadas depois que o caso ressurgiu com força. E isso aconteceu por um motivo inesperado: um podcast investigativo. Um relato minucioso, pesquisado por anos, que revisitou documentos, perícias, áudios, gravações, depoimentos e contradições que haviam sido ignoradas ou encobertas durante a investigação original. De repente, o Brasil ouviu algo que parecia impossível. As confissões, consideradas peças centrais no processo, podiam ter sido obtidas por tortura. Sessões longas, agressivas, humilhantes. Técnicas que deixavam marcas físicas e psicológicas. E então, um detalhe que chocou o país: existiam gravações. Áudios que mostravam interrogatórios completos, horas e horas de pressão, ameaças e manipulação. Não eram rumores. Eram provas concretas. Material brutal. Material que colocava em dúvida não só as confissões, mas toda a estrutura do caso. E aí surgia um ponto ainda mais alarmante. Se as confissões eram falsas, então quem realmente havia matado Evandro? E mais, será que o corpo encontrado era mesmo dele? A perícia moderna trouxe novos elementos. Comparações que, na época, não eram possíveis. Laudos que confrontavam diretamente as conclusões dos anos 90. Especialistas apontaram que as características físicas do corpo não combinavam totalmente com o menino. O cabelo encontrado na vítima, por exemplo, era descrito como muito mais escuro e liso do que o de Evandro. Detalhes dentários também não fechavam completamente. Ao mesmo tempo, a acusação contra figuras influentes de Guaratuba começou a ser vista com outros olhos. A maneira como alguns nomes surgiram nas confissões parecia diretamente ligada à pressão policial e não a provas reais. A história que chocou o país poderia estar baseada, em grande parte, em erros, ou pior, em manipulações. Alguns dos acusados passaram décadas lutando para limpar seus nomes. Décadas afirmando que haviam sido torturados, forçados, quebrados psicologicamente. E ninguém queria ouvir. Agora, finalmente, alguém estava ouvindo. Mas havia outro problema: o caso já estava profundamente marcado pela opinião pública. Por anos, as pessoas acreditaram na versão ritualística. Ela tinha sido reforçada por jornais, programas de TV, manchetes e até boatos nas ruas. Desfazer essa imagem parecia impossível. E então surgiram perguntas difíceis. Se as confissões foram forçadas, por que elas foram aceitas? Se os laudos eram frágeis, por que ninguém questionou? Se havia dúvidas sobre o corpo, por que ele foi considerado oficialmente como sendo de Evandro? A resposta estava em um ambiente de época, uma mistura de pressão social, deficiência técnica, histeria coletiva e, possivelmente, interesses políticos. A verdade é que o Brasil dos anos 90 não tinha os mesmos recursos, a mesma transparência e o mesmo escrutínio público que temos hoje. Muitas investigações eram conduzidas de forma rápida, às vezes arbitrária, para acalmar populações inteiras. O caso Evandro foi mais uma vítima desse contexto.
Mas mesmo com todas as revelações, uma dor permanece. Até hoje, não há uma resposta definitiva para o que realmente aconteceu com o menino naquela noite. O corpo encontrado, apesar das dúvidas, continua oficialmente sendo o de Evandro. Mas especialistas questionam. Alguns acreditam que nunca foi. Outros afirmam que sim. E sem tecnologia mais avançada na época, muitas informações se perderam para sempre. Da mesma forma, as pessoas acusadas seguem divididas entre condenações, absolvições, revisões de processo e tentativas de reconstruir vidas destruídas por um caso que se tornou gigante demais para ser contido. E o mais doloroso, a família de Evandro nunca recebeu respostas claras. Nunca soube, com precisão, o que aconteceu. Nunca pôde ter certeza absoluta. Nunca teve paz. Hoje, o caso Evandro é estudado em cursos de direito, jornalismo e criminologia como um exemplo de como uma investigação pode se transformar completamente quando é conduzida sob pressão, medo e urgência, e como pequenos erros podem criar consequências gigantescas. Ele também é lembrado como um alerta. Nem sempre a primeira versão é a verdadeira. Nem sempre a solução apresentada é a correta. Nem sempre justiça é sinônimo de verdade. O Brasil ainda se pergunta: o que aconteceu com Evandro Ramos Caetano? Quem realmente foi responsável? O corpo encontrado era mesmo dele? Quantas vidas foram destruídas pelas decisões tomadas naquela investigação? Infelizmente, talvez nunca saibamos as respostas completas. O que fica, no fim, é a memória de um menino de 6 anos, desaparecido após um ato inocente, e de uma família que transformou sua dor em uma busca eterna por justiça e por verdade. E fica também a lembrança amarga de como o medo pode moldar narrativas, influenciar investigações e criar monstros, reais ou imaginários. Uma história que, décadas depois, continua ecoando. Um caso que nunca foi totalmente resolvido. Um mistério que permanece vivo no imaginário brasileiro. O caso Evandro não terminou. E talvez nunca termine.